Buraco negro é um buraco do qual nada consegue escapar. Basicamente é essa a ideia. É uma derivação do conceito de que a velocidade da luz é um absoluto, né, na física contemporânea. E aí, para tu sair da Terra, tu tem que ter uma velocidade de escape, acho que é uns 20 mil quilômetros por hora, alguma coisa assim. Geralmente eles falam por metros por segundo, né? Mas é muito rápido. Se a gravidade da Terra fosse maior, a velocidade de escape seria maior ainda. Para tu conseguir ser lançado a uma certa velocidade do chão, sobreviver então à resistência, digamos que não tem a resistência da atmosfera, e não cair de volta, tu tem que ter essa velocidade de escape. Mais ou menos essa é a ideia. Se eu zerar, eu vou entrar em órbita, né? Supondo que eu não joguei diretamente para cima. Se eu conseguir mais rápido que isso, eu vou sair fora. Ainda que seja posso sair meio curvo, né? Mas vou sair de órbita, vou ficar cada vez mais distante. Agora imagina um objeto cuja velocidade de escape é igual ou um pouquinho maior do que a velocidade da luz. Bom, a luz não vai escapar, né? E qual é a coisa mais rápida? É a luz, né? Então, se nem a luz escapa, nada escapa de um buraco negro. Então, ele é um buraco sem volta, né? Aí tem uma série de problemas esse conceito de buraco negro. Claro, ele matematicamente é muito bem descrito, não quer dizer que ele realmente exista. Foi recentemente verificado um buraco negro, mas há uma grande controvérsia. O que eles observaram? Aquilo é um buraco negro? Aí tem concepções do que seja um buraco negro internamente. Como é que se forma um buraco negro? Então, vamos lá, como é que se forma um buraco negro? Então, a explicação geral é uma estrela muito, muito grande, daquelas que se consomem em 1 milhão de anos e não em bilhões de anos. O nosso Sol vai levar uns 8 bilhões de anos, ele já gastou uns 4, tem mais uns 4 pela frente. Uma estrela muito grande, ela queima seu combustível muito mais rapidamente, é a teoria pelo menos. Quando ela consome o hidrogênio, começa a queimar o hélio, rapidamente ela começa a produzir materiais mais e mais pesados e mais densos. Lá pela ciência ela sintetiza ferro, o ferro é muito denso, ele é estável também, e aí ela implode, meio que acaba a capacidade dela de gerar reações termonucleares, e a gravidade vence. Quando ela vence, então, a teoria de que ela vai se comprimindo, e aí chega um ponto em que camadas externas explodem, porque aí material que ainda é físsil, sei lá, hélio, um pouco de hidrogênio, consegue entrar em fusão, aliás, e explode e comprime ainda mais a parte interna. Então, essa teoria da matéria degenerar por compressão, né, diz que chega um ponto em que o problema é que aquela quantidade de massa que é espalhada por um espaço assim, digamos, 10 unidades astronômicas, se ficar num espaço muito pequeno, ele tem uma densidade cuja velocidade de escape, aquela que eu falei antes, né, é maior que a velocidade da luz. Então, a partir daqui, não se sabe o que acontece lá dentro, se supõe que ele possa diminuir cada vez mais de volume, chegando à tal da singularidade. O que é singularidade? Um ponto que não tem mais nenhuma dimensão espacial. Então, toda aquela matéria que estava dentro daquele raio de Schwarzschild, alguma coisa assim, aquela matéria toda em tese, a gente não sabe, porque a gente nunca observou. Tudo isso são projeções de modelos matemáticos a partir da matéria como nós a conhecemos. É calcado em uma série de suposições, né? Por exemplo, uma das suposições, as estrelas são uma forma de plasma mais ou menos gasoso, né? Gás é um estado da matéria e plasma é outro, mas enfim, um plasma fluido do tipo que pode ser comprimido, portanto é gasoso. Então, o plasma ele poderia ser infinitamente comprimido. Além de um certo ponto, claro, né, ele vai degradar a matéria normal, então, em vez de serem prótons e nêutrons, vai virar uma estrela de nêutrons, e além de um certo ponto, se supõe que haja outras matérias degeneradas, que seriam
é um agregado de quarks, e além de um certo limite, então, seria uma matéria totalmente degenerada, que nunca se observou, né, na verdade. Então, essa é uma das suposições fortes. Será que realmente existem buracos negros? Pode ser que não haja. Pode ser que aquilo que parece um buraco negro seja uma outra coisa, ou seja, o próprio Einstein teria feito uma ressalva de que, olha, a matéria não é arbitrariamente comprimível, né? Então, se um gás é comprimível, se um plasma é comprimível, não necessariamente algo que é um plasma e tu vai comprimindo pela gravidade que seja, tu consegue manter sempre sobre essa forma permanentemente comprimível. Então, pode ser que chegue a um ponto que trava, por mais que tu coloque força ali, tu não consegue comprimir mais. Se isso acontece, não tem a singularidade. Outro problema é, ok, mas para ter o buraco negro no sentido de velocidade de escape superior à da velocidade da luz, não precisa comprimir infinitamente. Então, se tu tiver alguma coisa com a densidade da água, por exemplo, né, que é o nosso 1 litro, 1 quilo, né, se tu tiver uma quantidade suficientemente grande de um material com a densidade da água, claro que ela vai degradar um pouco no centro, mas digamos que não degradasse, que não se comprimisse, tu vai ter uma velocidade de escape maior que a velocidade da luz. Então, a luz que entrar ali não consegue escapar, né? Então, tem essa lógica. Aí, há muitas objeções que se pode fazer, mas aqui não vem muito ao caso. A ideia é de que o buraco negro ele tem várias posições envolvidas. Uma delas é a da singularidade. Precisa da singularidade para entender um buraco negro? Não. Mas ela está um pouco relacionada com essa ideia de que a matéria seja indefinidamente comprimível. Então, se ela é indefinidamente comprimível, a gente tem esse conceito da singularidade. Não é um conceito necessário. Então, é difícil de observar, porque, enfim, a luz não escapa. Aquilo que a gente observa como um buraco negro, há muita controvérsia, ou seja, tem uma imagem famosa, acho que o pessoal até ganhou, ou vai ganhar o prêmio Nobel por conta daquela imagem, envolveu, sei lá, quase todos os astrônomos do mundo para fazer aquela... Então, não tem como tu fazer o duplo cego, porque estão todos envolvidos em dizer que aquilo é uma imagem de um buraco negro. E se colocou, a resolução no final daquelas coisas é muito mais interpretação do que verificação. Em muitas coisas esse o problema, ou seja, a gente tem basicamente uma interpretação de uma quantidade de dados gigante que a gente não consegue processar muito bem. A nossa maneira de processar vai envolver algumas suposições que podem ser arbitrárias demais e nos leva a essa ideia do buraco negro. Voltando então ao início e concluindo, buraco negro é uma especulação matemática congruente com alguns elementos da teoria e não congruente com outros, né? Então, há uma certa controvérsia de que, ok, do ponto de vista da física mais fundamental, das 3 ou 4 forças, seria possível. Mas a matéria ela é indefinidamente comprimível. Esses buracos negros que eles dizem que existem, eles têm... se conseguiria criar essa concentração de massa, a gente não sabe muito bem o que a gente está chamando de buraco negro. A gente supõe que buraco negro seja uma explicação para algumas observações, mas o que a gente observa a gigantescas distâncias, né, com muitas limitações, né, e muita interpretação sobre uma quantidade gigantesca de dados, que aí se brinca. Tá, com essa quantidade gigantesca de dados, nós temos mais informação ou mais ruído? Então, o buraco negro é isso. Quando a matéria fica concentrada, e concentrada não, pode ter densidade, sei lá, da água, ela tem, a velocidade de escape dela é superior à velocidade da luz, tem-se já, então, um buraco negro, ou seja, um buraco, alguma coisa que nem a luz, que é a coisa mais rápida que há, consegue escapar disso. E, para completar, então, aquele grande físico, né, o Stephen Hawking, né, grande parte do trabalho dele foi sobre buracos negros. Ele descobriu, teoricamente, a radiação de Hawking. O que seria a radiação de Hawking? Então, é aquela teoria
tudo isso é envolto em, como é que é? São enigmas envoltos em mistérios. No espaço tem sempre partículas aparecendo e desaparecendo arbitrariamente, geralmente em pares de matéria e antimatéria que se mutuamente aniquilam. Então, na periferia de um buraco negro, estariam então sempre surgindo essas coisas. E lá pelas tantas, por uma questão estatística, lá pelas tantas, mais antimatéria anula a matéria dentro do buraco negro do que a matéria que escapa. Então, a radiação de Hawking seria uma espécie de evaporação dos buracos negros. Mas aí a escala de tempo na qual eles evaporam é de trilhões de trilhões de trilhões de anos. Ou seja, supostamente, então, nós estamos nos primeiros iniciais instantes do universo, de um ponto de vista da vida toda do universo. Isso haveria toda uma fase de estrelas, galáxias e tudo mais, e depois haveria uma fase muito mais longa de só buracos negros, e depois de muito tempo, eles começariam a explodir, porque essa evaporação deles colocaria essa densidade abaixo dessa densidade, supondo-se que não haja singularidade. Também tem a teoria de que quanto menor o buraco negro, mais ele rapidamente evapora. Uma série de conceitos muito especulativos, assim, muita extrapolação de alguns cálculos matemáticos, e a matemática tem aquela coisa, né? Olha, quando tu vai calcular uma raiz, uma equação de segundo grau, né, de x ao quadrado, geralmente tu tem duas soluções. E aí uma delas é possível, outra não, vai depender do conjunto verdade. A física, ela tem um papel, muitas vezes, de dizer, olha, matematicamente, tudo isso é possível. Mas qual é o verdadeiro conjunto verdade de solução dessas equações? É aí que o pessoal pira na batatinha, aí tem viagens no tempo, uma série de coisas. Pode ser até que exista, né? Mas, a princípio, é bom olhar com uma certa desconfiança, porque, enfim, nem todos os resultados matemáticos são resultados físicos. Talvez eu tenha, ou seja, tenho uma inteligência pouco desenvolvida nessa área, pelo menos, né, de compreender a matemática do universo. Eu também não. Mas o que eu consigo compreender, quando vejo programas de astronomia, é dizer o seguinte: o universo está em expansão. Parece que isso é um consenso entre os físicos de que lá está se expandindo. E também há um consenso predominante, há uma hegemonia dessa posição. Sim. A hegemonia dessa posição de que o universo está em expansão e que lá no início houve o tal do Big Bang. Né? Isso também é uma teoria bastante aceita, a teoria do Big Bang. Não sei se alguns físicos dizem que tem que tirar o Bang do Big Bang. Sim, mas é o Big, tá? Com o início. É quando começou a expansão. A expansão começa a partir de uma coisa. Aí, a pergunta que eu fiz, já fiz no meu livro Evangelho segundo a Filosofia, as pessoas gostaram muito da pergunta, porque é uma pergunta que me tira o sono. Vem cá, o universo está em expansão. Tá? Por maior que seja o universo, por mais. Mas nós somos uma galáxia de tantas galáxias, de bilhões de galáxias, e que formam sistemas. Não interessa. Isso, matematicamente, o número 1,5 e o número 75 quatrilhões. Eles estão tão longe do infinito um quanto o outro. Infinito é o conceito que está tão distante de um número pequeno quanto do número grande. E do zero. Exatamente, que não tem número nenhum. Então, o que acontece? Existe algo, a gente sabe que existe algo, porque nós estamos aqui, a gente enxerga, os nossos telescópios enxergam muito mais do que os nossos olhos, eles conseguem ver um monte de coisa, e os cientistas dizem, não, o que o telescópio está vendo, tem muita coisa que o telescópio não consegue ver, inclusive a antimatéria e tudo mais. Então, o universo é gigantesco e ele está em expansão. Mas se ele está em expansão, está se expandindo sobre o quê? A outra pergunta que Santo Agostinho já se fazia, antes de existir o tempo, antes do universo começar a existir, antes de haver matéria, havia o quê? Antes do tempo havia tempo? Não? Entende? Mas se não havia tempo, o que existia? Se não existia matéria, o que existia? O que há no universo, quando na fronteira do universo?
O universo a gente entende como algo que está em expansão e que é composto de matéria, de fenômenos físicos observáveis, fenômenos físicos que têm densidade, como você bem colocou. A matéria tem densidade, a própria antimatéria tem densidade. Né? Então, tudo tem densidade. E na fronteira, onde não há densidade, há o quê? E esse espaço é infinito. O que é infinitude para a física? Bom, a física, ela não gosta de infinito, né? Ela trabalha com tende ao infinito e nunca usa o infinito como algo atual, é sempre algo potencial. O que é infinito? Tu pode imaginar o maior tamanho que quiser, tu pode agregar mais. Ou tu pode dividir em quantas vezes quiser, tu pode dividir mais vezes, pode dividir mais 500 mil vezes, não tem problema. Tu pode dividir, ou tu pode somar, ou tu pode multiplicar quantas vezes tu quiser. Né? Então, esse é o infinito procedural, vamos dizer assim. Né? O universo se expande onde? Ele não se expande onde? Faz parte da expansão do universo a expansão do tempo e do espaço. Então, a teoria do Big Bang, com ou sem o Bang, né? A ideia é de que o universo ele se expandiu criando o espaço. Né? Aí tem uma série de coisas que são meio difíceis de compreender e, enfim, não são intuitivas. Né? Por exemplo, tu imagina, do ponto de vista filosófico, ou sei lá, da mecânica clássica, né, o espaço é infinito. O espaço é homogêneo. O espaço tem uma série de características puramente lógicas, né, matemáticas, geométricas. Na física, não. Na física, o espaço ele tem uma relação com a matéria, com a energia, com o tempo. Então, o que é o tempo para um físico? É o processo de, sei lá, de entropia, né? O que é a própria gravidade? A gravidade é um efeito da geometria do universo. Uma série de maluquices, de definições não intuitivas que eu não estou apresentando corretamente ou de maneira perfeita, mas, enfim, se diz assim, a gravidade é uma força? Bom, do ponto de vista da teoria da relatividade, não é uma força. Né? Então, nós temos 3 forças fundamentais, eletromagnética, nuclear forte, nuclear fraca, e a força da gravidade não é propriamente uma força. Se fosse da teoria da mecânica quântica, sim, seria uma força. Mas, do ponto de vista da teoria geral da relatividade, ela é uma propriedade do espaço. Nem eu entendo, eu estou papagaiando isso. Estou repetindo como um papagaio, que repete sem saber o que significa. Né? Então, o espaço ele é criado junto com o universo. Ao se expandir, ele cria o espaço. E aí tem uma série de coisas estranhas. Então, vamos dizer assim, o espaço, o universo observável é um raio, um diâmetro, sei lá, um raio de 80 bilhões de anos. Mas como que o universo tem 80 bilhões de anos visível se a gente diz que ele tem 13,8 bilhões de anos? Né? Que ele era menor antes. Então, quando ele surgiu, ele estava mais comprimido. Daqui a pouco, como ele tem a teoria de que ele está se expandindo, que também é controversa, tá? É a ideia dominante, mas não é a única interpretação. Então, a teoria da expansão diz que ele está não só se expandindo, mas está acelerando essa expansão. Então, o espaço está ficando... Digamos assim, essa galáxia e essa galáxia aqui, elas, como estão... O espaço entre elas está aumentando, elas estão se afastando além da velocidade da luz. Mas como que elas podem estar se afastando mais do que a velocidade da luz, se a velocidade da luz é um absoluto? Bom, aí tem uma série de explicações matemáticas que eu não entendo, que podem estar certas, mas podem ser criticadas também, pode ser uma falha de interpretação, que dão uma série de justificativas matemáticas para isso. A gente poderia dizer, tá, mas se estava tudo concentrado num espaço muito pequeno e aí se expandiu, então como é que ele conseguiu escapar de um buraco negro? Porque, obviamente, aqui tem a densidade, né, suficiente para que
haja aqui mais matéria do que... Enfim, eles vão dizer, não, porque aí o espaço estava se expandindo e a matéria ainda não tinha tido a chance de atuar para produzir a gravidade só vai surgir não sei quantos décimos de milésimos de segundo depois. Alguns vão dizer que não dá para encaixar a ideia da singularidade, então eles excluem a singularidade. Tem uma série de problemas dos físicos com a ideia de singularidade, né? Seja nos buracos negros, seja no Big Bang, né? Tem a teoria de que o universo talvez não esteja se expandindo, isso é um problema da observação, de interpretação dos dados. Há uma série digamos assim, de tensões, uma série de anomalias, de tentativa de ajeitar com constantes. Então, a própria ideia de uma expansão, como é que a gente resolve isso? Tasca ali uma constante para encaixar. Como é que a gente explica esse fenômeno? A gente não explica, a gente diz que ele existe, né? A gente constata que ele aparentemente existe e a gente diz, ele está numa taxa assim, que talvez até esteja acelerando. Aí tu pode criar uma outra constante para dizer qual é o fator de aumento dessa constante. E assim tu vai criando um modelo que é muito bom, muito feliz, explica muita coisa. Pode estar errado, pode ter elementos errados, pode estar totalmente errado, pode também. Mas a ideia básica é, o universo, ao surgir, ele criou o tempo e o espaço. Fora do universo não existia espaço, porque o próprio espaço da física é um fenômeno físico, né? Inclusive, ele não é um vácuo perfeito. Ao criar o espaço, tu cria lá essas partículas virtuais, não sei o quê, tarará, tarará. Se tu vai estudar lá a questão dos quarks, né, é uma coisa louca lá. A princípio são 3 quarks, mas ali tem uma festa. Tudo bem, então, o universo está em expansão. Criando e desaparecendo, e isso vale para o espaço vazio. No espaço vazio, está o tempo todo surgindo e desaparecendo coisa. Na média, ele é zero, vamos dizer. Não, sim, tá. Não, até aí eu entendo. A questão é a seguinte, vamos supor que ele esteja expandindo. Supondo. Ele está expandindo, existe uma partícula de matéria que está mais expandida que as outras, está mais longe do centro original, de onde partiu a expansão originalmente, seja do Big Bang, seja de onde tenha partido a expansão original. Existe a matéria que está mais lá na frente. Esta matéria está adentrando que território? Aí você diz, não, adentrando um território que não é nem espaço, nem tempo. Ele está criando espaço na sua expansão. Ela está adentrando um território que não existe, do ponto de vista do espaço e do tempo. É um território que não há... Tu está criando o próprio espaço. Não há matéria, ela está adentrando um território que não há matéria, nem tempo, nem espaço. A partir do momento que ela penetrou aquele território, aí passa a ver espaço e tempo e matéria naquele... Da mesma forma, você pode fazer o exercício reverso. Antes de começar a se expandir, se ele está expandindo, em algum momento ele não estava se expandindo. Então toda a matéria estava concentrada no determinado lugar. Ou nem existia. Se a matéria não existia, então, aí a pergunta fica brutal. E o Hawkins dizia uma coisa, o Hawkins era ateu. E ele dizia, essas perguntas, esse tipo de pergunta, não tem como não esbarrar na palavra Deus, na ideia de Deus, no conceito metafísico de Deus. Metafísico como causa primária das causas primárias. Não te faz perder o sono. A mim me faz perder o sono, e desde pequeno, desde criança, me faz perder o sono essa pergunta. Peraí, se existe algo, existe alternativa. Leibniz também se fez essa pergunta. Se existe algo, então há a possibilidade de não existir algo. Como alternativa, a possibilidade de existir nada. Mas existe algo. Então, se existe algo, e aí a conclusão do Leibniz, que também era físico, claro que com as limitações da física do tempo de Leibniz. Antes da física clássica, ele, Newton e outros que vão estabelecer a física clássica, né? Mas fazia exercícios como físico, fazia cálculos como físico. E Leibniz diz assim, não, então é contingente. Então, haver algo é uma contingência, não é uma necessidade.
se há uma alternativa entre liga e desliga, né? Se há uma alternativa entre existir algo e não existir nada, então é contingente. E se é contingente, só tem um nome a dar: a contingência neste caso. Deus. É a conclusão de Leibniz. Talvez a minha conclusão, não fazendo, para a gente até não polemizar e não fugir do assunto buraco negro. É que se tu Não concluir fazer, logicamente, tu precisa de fé. Não, calma. E tu tem fé. Não, espera. Aí eu vou retirar o elemento fé cristã da jogada. Ou qualquer outra que você possa ter fé nisso ou fé naquilo. Certo? Aí eu estou tratando apenas do que o próprio Hawkes disse isso. Deus não como Deus do Evangelho, ou Deus do Alcorão, ou Deus do tal, seja qual nome tenha sido dado especificamente para uma crença, para uma religião, para uma fé. É a ideia física, a ideia da física, de a alternativa entre nada existir e algo existir é que este algo seja contingente. Ou seja, alguma coisa ou alguém, que dá na mesma, está na origem deste existir algo em relação a não existir algo. Não, porque se tu quer pegar... Vamos supor que Deus criou o universo. A gente só transferiu uma coisa que a gente não entende para outra coisa que a gente não entende. Que agora a gente tem que dizer, como é que surgiu Deus? Ele criou a si mesmo, ou ele existe por si mesmo. Tá, mas essa mesma explicação que tu pode aplicar para Deus, tu pode aplicar para o universo, para o Big Bang, ou para o Big Bounce, para a tua teoria do universo que tu quiser. Deus não acrescenta nenhum elemento novo de explicação, porque, enfim, aquele problema que tu não conseguiu resolver com o universo e aí tu recorre a Deus, agora tem esse problema com Deus. Tá, e Deus? Como é que a gente explica Deus? Como é que ele surgiu? De onde ele surgiu? Não, ele sempre... Ele é causa de si mesmo. Essa é a explicação. Agora você foi spinoziano agora. O Spinoza já tinha dito isso, né? Quer dizer que até o Einstein até disse que ele acreditava no Deus de Spinoza justamente por isso, porque o Spinoza dizia que Deus é o asilo de nossa ignorância. Se a gente não tem explicação, a explicação é Deus. Que não é uma explicação. É uma enrolação. Foi o que ele disse. E outra, eu vou te chamar de asilo daquilo que a gente ignora. Tu está cometendo uma heresia, que tu está tentando substituir a fé por uma dedução. Não, tem que ter fé. E a gente já discutiu isso. Né? O que é ter fé? É torcer para que seja daquele jeito. Não é muito mais que isso. Então, te vira com a fé. Tá, mas nesse caso... Se tu não quer quer cometer uma heresia naturalista. Aqui. Mas a gente não torce, você como psicanalista, a gente não torce sem que haja uma causa para a gente torcer. A gente torce por algum motivo. Se a gente torce... Motivo, não causa. Sim, motivo. Você torce pro Inter ou pro Grêmio? Não torço. Tá, vamos dizer, eu torço pro Juventude. Eu tenho algum motivo lá, que eu talvez seja insondável, provavelmente seja insondável, mas em psicanálise diria que eu tenho algum motivo para torcer pro Juventude e não pro Inter, tá? Existe um motivo para ser Flamengo e não Vasco. Tá? Tu é de Caxias? Tá, sim, pode ser, mas é um motivo. Não importa. Nem todo mundo em Caxias torce para Juventude. Mas no teu caso é esse motivo. Tá, mas entenda. Tudo existe um motivo. Para torcer há um motivo. Então, para eu torcer que Deus exista, qual é o motivo que eu tenho neste caso? Neste caso específico. Porque tu não quer morrer. Exatamente esse é o ponto. A questão se existe algo, tá? E a alternativa é não existir nada, eu quero crer que eu seja parte desse algo. Do ponto de vista físico, sim, eu sou. Do ponto de vista da matéria, eu sou um arranjo da matéria. Estou aqui falando contigo, estou raciocinando, estou ali olhando para a tela, para a câmera, atento ao microfone aqui, estou fazendo... Então, meu cérebro está trabalhando em N direções aqui, tem uma série de partes do meu cérebro trabalhando neste momento. E isto tudo são correlações da matéria, certo? São resultados de correlações da matéria.
Então eu sou parte da matéria. Mas eu não sou Essa é a parte. essa é a nossa interpretação hegemônica. Não, Pode estar errado. calma, calma. Eu vou chegar lá para a contrapartida disso. Mas até onde a gente sabe, de um ponto de vista absolutamente cético, tá? Até onde a gente sabe, esta correlação ela é absolutamente temporária, em termos do tempo do universo e do tempo do próprio planeta Terra, ou do tempo da própria humanidade. É infinitamente não. É extremamente curto. Com Pascal dizia, um abismo entre duas eternidades, a que passou e a que virá. Né? Estreitíssimo abismo. E aí, quando se faz essa pergunta, por isso que tira o sono, e faz torcer, e dá um motivo para torcer, tomara que seja assim, aquela coisa de eu não quero morrer, eu não quero, ou eu não quero que a minha morte, porque a morte é um fato, seria uma loucura, um completo delírio negar que as pessoas, este arranjo de matéria temporário, que é o corpo, né, que é o corpo humano, a vida humana, o tempo de vida humano, de que ele não acabe, porque 100% das pessoas que já viveram morreram. 100% desses arranjos de matéria. Não 100%. Sim, tá. Das que já viveram e morreram, tá? Das que não, em que essa correlação da matéria deixou de existir. Parece que não passa dos 120. Sim, então, esta correlação, por exemplo, até o século XIX, tá, você me passou 120. Todas as pessoas que nasceram até o século XIX, essas correlações da matéria delas, que permitiam a elas enxergar o mundo, raciocinar, se perguntar o que é o Sol, enfim, sentir e pensar, e seja lá o que for, que pensar também é uma forma de sentir, uma forma organizada de sentir. Tudo isto, certo? Todas essas pessoas já morreram. Essas correlações da matéria não existem mais. Isso é um fato. Pode existir de novo. Depende do tamanho do universo. Exatamente isso que eu quero chegar. Então, o meu motivo para torcer, certo? É este. Poxa, eu gosto tanto desta minha correlação matéria, por quê? Porque ela me permite a individualidade, a persona, todas essas coisas que me dão prazer. Não, que dão prazer, que me dão, sei lá, eu tenho apreço, eu gosto, torço, como você disse, torcida. O que me faz torcer é torcer para que isso que tenha um sentido nisso que não seja a completo aniquilamento. Fé. Vai precisar de fé. E a minha impressão é de que tu, como a maioria dos cristãos, não consegue passar da vida secular estendida para a eternidade. Por que a gente não consegue pensar isso? Então, eu poderia dizer assim, tu morre e aí não acontece mais nada contigo. Mas tu estarás na eternidade. Para ti não tem graça, né? Mas é a mesma coisa que dizer, Deus, tudo que ele quer é necessário, já aconteceu, está acontecendo, ele está na eternidade. Do teu ponto de vista, que não consegue se desprender, e não é um problema isso, é uma característica saudável, talvez, não consegue imaginar círculos quadrados, também não consegue imaginar a eternidade. O que é a eternidade para um ser que é essencialmente temporal? Não faz sentido, né? Mas, ao mesmo tempo, tu queres um prolongamento indefinido, né? Assim, infinito procedural. Eu vivi 1 trilhão de anos, quero viver mais 10 minutos. Vivi 1 trilhão e 10 minutos, quero viver mais 5 minutos. E assim por diante. Eu sempre quero viver um pouquinho mais. Só mais um pouquinho, só mais um pouquinho. Tu tem que superar isso e aceitar a mágica, o mistério da eternidade. Aí pode ser com Cristo, pode ser com Deus Pai, pode ser com Deus Pai, Espírito Santo, tudo mais. Aí tu pode ficar em paz com as tuas crenças à vontade. Nem todas as religiões pressupõem uma vida após a morte, né? Então a ideia da religiosidade não necessariamente para todos tem como fundamento a questão de não morrer. É quase que uma necessidade de que haja um sentido.
quando tu falou que o objetivo é que haja um sentido, eu acho que tu está mais preciso. Uma forma de pensar em dar sentido, que ela é ilusória, é essa ideia de que não vai acabar. Vai acabar, né? Ou vai mudar tanto que vai perder o sentido. O zigoto, que era o Aurélio, fazia para ele algum sentido o que o Aurélio se tornou? Não. Se tu viver 1 trilhão de anos, o que tu te tornar vai fazer o que tu é, vai fazer sentido para ti agora? Não. Vai ser a mesma coisa? Também não, né? Digamos que o universo seja suficientemente grande porque o teu padrão de Aurélio se repita com muitas variações e às vezes completamente igual, porque o universo é grande bastante para repetir todos os elementos da Terra e da tua vida em vários lugares. Ele é grande o bastante para se repetir, né? E aí, os que são um pouquinho diferentes, os que cometeram atrocidades, os que foram infelizes, os que foram exatamente iguais, são o mesmo Aurélio? A tua identidade é pelo padrão ou é por esta vida, né? Então, tem uma série de complicações que estão aí invocadas no conceito de consciência. O que é ter consciência? O que é a identidade de uma consciência? A gente dorme, tem sono REM, tem sono profundo, sem atividade cerebral integrada. Os módulos estão funcionando, mas não estão integrados. A tua consciência não está sendo gerada. De certa maneira, tu não é uma existência entre dois abismos. Entre dois abismos e com vários microabismos no meio, que tu tasca de boa, não tem problema. Eu deixei de existir, voltei a existir. E aí eu sinto que eu sou o mesmo. Digamos que a gente tem uma máquina que faz uma cópia. A cópia vai ter a mesma percepção que tu. Então, tu é o original, digamos, e a cópia, ela passou a existir naquele momento, mas ela não tem essa consciência. Ela tem a consciência de que ela tem aquelas memórias, assim como tu tens a percepção de que tu tem aquelas memórias. Então, pode ser aquela coisa do Descartes, né? Talvez tu exista há menos tempo do que essa gravação. Tu pode ter sido criada nesse meio tempo. E daqui a pouco vai ser desligado. E tu não vai ficar sabendo, né? Então, eu não me apego tanto ao fato de que eu existo, de que eu vou continuar existindo, porque eu tenho noção, é uma ilusão gostosa de ter, né? Ou às vezes desagradável, mas de modo geral gostosa. Mas é uma ilusão constitutiva, não é uma mera ilusão, mas ela é uma forma de pensar a existência. Assim como eu disse, essas teorias todas de buraco negro, de Big Bang, tudo isso são modelos que tentam explicar uma série de dados. Mas aí tentando... Mas tu tem que tomar cuidado para não confundir um modelo com uma realidade última, né? A realidade última, nós vamos nos aproximando dela e a gente pode até se afastar, ou seja, eu posso sofisticar tanto meu modelo que lá pelas tantas eu enchi ele de epiciclos, né? Coloquei lá um monte de constantes arbitrárias para fechar martelo para que aquele modelo funcione. Eu coloquei um número lá. Está expandindo na velocidade tal. Bom, eu sei por que isso aconteceu? Não, eu verifiquei, fecha com as observações. Tem algumas coisas que não fecham, mas eu vou ignorar um pouco por isso aqui, porque essas outras estão fechando. Eu consigo fazer alguns artigos explicando algumas coisas e deixo de falar que outras coisas não consigo explicar. Ou até posso escrever alguns artigos dizendo, olha, precisamos de mais observações, precisamos de mais alguns bilhões de dólares para lançar um satélite, para fazer um acelerador de partículas, para observar melhor isso aqui que não tá fechando. Ok. E aí, eu não sei se eu estou fazendo ciência, estou pagando as contas do mês, enfim, ou se eu estou me mantendo divertido, né? Tem um livro do Eric Dunning e do Norbert Elias, que é Em Busca da Excitação. O objeto desse livro é o esporte e o lazer. E a teoria dele é de que o lazer não é para descansar, o lazer é para se manter ocupado de maneira interessante. Então, estar vivo é estar ocupado de maneira interessante. Claro que se eu estou com fome, uma maneira interessante de me manter ocupado é conseguir comida. Mas e se eu já tenho comida, estou agasalhado, tenho amigos, tenho esposa... Você não pensa gordo, mas quem pensa gordo, comida nunca é demais. Não, chega uma hora que tu não consegue mais comer. Mas você tenta. Você espera, você fica esperando, não, daqui a 10 minutos vai dar para dar mais uma garfada aqui. Mas naquele momento, tu quer respirar.
Agora o meu desafio é conseguir, com tudo isso que eu comi, respirar. Sim, buraco negro, só para a gente fechar o tema é buraco negro. Nós estamos aqui no que é buraco negro. Buraco negro me lembra de quando a gente começou essa coisa mais levando para psicologia, realmente para para nossos sentimentos. Buraco negro lembra na tradição dessa coisa do cristianismo ou de qualquer religião, de qualquer fé, a ideia de inferno também, né? A ideia do antilugar, o lugar onde não. O lugar não lugar, o oposto do céu, o oposto do lugar da vida, né? É o lugar da morte. Então, também lembra isso. Mas foi muito bom você colocar que o buraco negro não é algo que está provado, comprovado e documentado. E ainda que se tenha algumas teorias sobre o que seria um buraco negro, algumas coisas são mais gerais, então algo cuja velocidade de escape é maior que a velocidade da luz. Ok, até aí tudo bem. Mas a ideia de uma singularidade dentro do buraco negro, isso é mais controverso. E problema, não tem como observar. E aí, se não tem como observar, isso é ciência? É metafísica? O que são esses modelos matemáticos que dizem que a matéria ela vai se comprimindo cada vez mais, e aí ele implode, e aí começa a cair sobre si mesmo, tendendo a uma singularidade. Aí tem a questão, visto de fora, tu nunca consegue... Enfim, tem uma série de problemas... É o Deus dos astrofísicos. É metafísica, né? Essa é uma das críticas que alguns físicos fazem. Pessoal, ok, é bonito isso, mas isso aqui não tem nenhum experimento pelos próprios pressupostos que levaram vocês a chegar a essas conclusões, isso não é observável, né? Então, faz sentido pegar o dinheiro do contribuinte para pagar vocês especulando sobre aquilo que nunca vai poder ser observado? Talvez, né? A gente talvez tenha um departamento de teologia, né? Exatamente. Exatamente, aquela coisa do Marquês de Pombal. O Marquês de Pombal era tão ateu que mandou fechar a faculdade de Évora. Não, mas eles só estudam teologia, para que a gente quer isso? Por que eu vou gastar dinheiro público com teologia? Porque eu tenho um primo que é teólogo, seria uma explicação. Pelo jeito ele não tinha teólogos na família. Ele até tinha, né? Mas já tinha morrido tá? quando ele estava no governo. Então tem toda uma questão de que a física contemporânea ela tem algumas linhas de pesquisa que se diz, olha, vocês tinham como objetivo integrar a gravidade nas outras 3 forças e vocês já desistiram disso, né? Vocês mesmos dizem que não há um experimento possível, pelo menos no horizonte imediato de, sei lá, de 1000 anos. Então, parece que não é mais física isso que vocês estão fazendo. Então, a questão dos buracos negros, houve uma inflação de teorias sobre os buracos negros. Algumas talvez possam vir a ser observadas, né? Então, uma forma de observar um buraco negro seria fazer um pequeno buraco negro, né? Fazer um buraco negro... Aí tem teorias de que com laser... Isso é muito perigoso, né? Quer dizer, aquela história... Não, porque se o buraco negro for muito pequeno, também é difícil alguma coisa cair dentro dele. Ele é muito pequeno, né? E ele vai durar pouco tempo. Mas né? eu já vi teorias assim, cuidado com o acelerador de partículas que você vai criar um pequeno buraco negro e esse pequeno buraco negro ele pode engolir tudo. Sim, mas imagina um buraco negro que é do tamanho de... Não importa quanto pequeno ele seja. Não, importa, é isso que eu estou tentando dizer. Imagina que esse buraco negro é do tamanho de um elétron. Supondo que seja uma coisa muito pequena. Qual é a chance de alguma coisa chegar perto bastante desse buraco negro para ser atraído, para colidir? Digamos que caiam 1000 átomos dentro desse pequeno buraco negro. Ele continua infinitamente não, mas incrivelmente pequeno. A chance de interagir com alguma coisa é muito pequena. Então, estou acelerando partículas. Digamos que elas consigam ter uma densidade energética tão grande. Eu diria que é assim que começa. Em algum ponto começa. Tu não pegou o conceito. Ele é do tamanho de um elétron. A velocidade com a qual ele consegue interagir com alguma coisa é tão lenta
que ele evapora, segundo a teoria da radiação de Hawkins, muito antes de conseguir sequer aumentar. Antes ele conseguir acertar alguma outra partícula, ele evapora. Mas isso tudo é teoria, né? Mas aí que tá. Tudo isso é teoria. É teoria. A nossa conclusão não final... há observações diretas, a nossa não controversas final, de buraco negro. Ó, esse celular, ó, a gente pode observar ele é meio não fácil é um de observar. Negro, Não é um buraco negro. Buraco negro. Tem lá na galáxia de não sei aonde a gente conseguiu essa imagem. Aí tem uma imagem de uma coisinha vermelhinha aqui, não sei o quê, e eles dizem, isso é um buraco negro. Isso é super interpretação de dados. Não, a única coisa que é um buraco negro é o orçamento público, que a gente sempre diz, o orçamento público é um buraco negro. Ou seja, buraco negro como alegoria, como metáfora, ele é interessante. Realmente, aquilo, o que entra ali não sai. Assim, depois que ele chega a um certo tamanho, ele não diminui. E pega tudo em volta. Tudo que a gente produz vai para ele. Aquela coisa. E assim, ó, um pequeno buraco negro, uma repartição até de vez em quando se extingue. E os funcionários são demitidos. Não, pode acontecer. Não é uma tendência, né? Mas... Então, um pequeno buraco negro, muito pequeno, ele não consegue nem aumentar, porque ele dificilmente consegue interagir com alguma outra coisa para cair dentro dele, digamos assim. Ele não comprou deputados o suficiente, né, no caso. Então, pode ficar tranquilo que minúsculos buracos negros que a gente poderia produzir, talvez, com um super acelerador de partículas, eles tendem a evaporar, pela teoria atual, mais rápido do que eles teriam tempo. E mesmo que eles não evaporassem, digamos que o Hawkins está errado, não existe radiação de Hawkins, ele vai durar eternamente. Ele vai sempre só aumentar. Mesmo assim, a Terra, o Sol vai perder a sua validade antes dele conseguir ficar grande bastante para devorar a Terra, muito antes. Beleza. A Terra vai ser destruída antes.